Olá, sejam todos muito bem-vindos à Oi Parcial Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que provoca debates em todo o Brasil, a Marcha da Maconha. Em São Luís, o evento chega à sua 7ª edição e terá como tema Planta no Quintal, Maconha é Medicinal. A concentração acontece às 15 horas deste sábado, 4 de outubro, na Praça Deodoro. Um lugar marcado por grandes encontros de causas sociais. E para conversar sobre o assunto, recebemos o ativista e um dos organizadores da Marcha da Maconha em São Luís, Gleick Maia. Ele vai nos contar a trajetória do movimento, os desafios enfrentados, as pautas defendidas e como o debate sobre a legalização da cannabis tem se transformado no Brasil nos últimos anos. Gleick, seja muito bem-vindo. E de antemão, eu já te pergunto, esta é a 7ª edição da Marcha da Maconha em São Luís. Como é que você avalia a evolução do movimento desde as primeiras edições que já aconteceram aqui na nossa cidade? Salve, salve, gente. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, seu Martoni. Dentro desse histórico da Marcha da Maconha de São Luís do Maranhão, nós começamos, as duas primeiras aconteceu no Quatrac, né? A terceira e a quarta já foram no centro. Aconteceram duas virtuais, que foram nos anos da pandemia, e depois disso, agora, finalmente, depois de 3 anos, nós voltamos a fazer a Marcha da Maconha, que é uma coisa que é necessária para nós mostrarmos o que a maconha é capaz de fazer, como uso medicinal, terapêutico, social, né? Então, dentro dessa estimativa desse movimento, nós estamos trazendo essa temática da planta no quintal, maconha medicinal. Devido a quê? Devido ao processo que o STF criou, né? Que a gente pode agora plantar 6 plantas fêmeas em casa. Qualquer pessoa pode fazer isso, não precisa de habeas corpus, não, entendeu? A gente pode fazer isso. Se a pessoa tirar um habeas corpus, ele fica mais Resguardado, né? respaldado. Né? Mas desde que seja o que você usa para consumo, para fazer seu remédio, para uso adulto, né? Uma questão também que nós, da Articulação Nacional das Marchas da Maconha, que hoje acontece praticamente no Brasil todo, sendo que são datas determinadas pelos coletivos que existem em determinados estados e municípios, né? Porque acontece em todas as capitais, mas também acontece nos municípios dessas capitais, né? Certo. Já pegando esse teu gancho bem, desculpa eu estar te atrapalhando. A primeira Marcha da Maconha aqui foi, pegando essa ideia de coletivos, a primeira Marcha da Maconha aqui foi organizada por outros coletivos e depois você assumiu junto com outros ativistas. Como é que você vê esse processo de continuidade e fortalecimento? Você acredita que desde quando iniciou aqui esse movimento tem se fortalecido? Como está sendo a adesão? Como é que as pessoas estão vendo a Marcha da Maconha aqui na capital maranhense? Na verdade, a gente ainda, né, como usuário, tem um grande problema da questão de ser o criminoso, né? Então, é fato que, geral, tem muita gente que utiliza ela como remédio, como uso adulto, mas, na verdade, a pessoa não quer admitir que ele é usuário da maconha, né? Porque a sociedade não permite isso, né? É uma coisa demoníaca, é crime, né? Então, eu posso formalizar o quê? Que é um coletivo que nós temos aí, né? Sempre foram coletivos, mas num total, muito obrigado, num total de tantas pessoas que se envolvem, mas nenhuma quer Assumir isso, assim, publicamente isso, entendeu? que é Porque, usuário por conta de preconceito, com você acredita? certeza, meu amigo, preconceito de ser reprimido no serviço, pela família, como já é mesmo, sabe? Então, na última marcha, eu tenho 52 anos, eu estava com 48, eu pensei que iam pessoas mais da minha idade, até que eu convidei muitos que eu conheço, mas a maioria é jovem, sabe? Os jovens hoje, eles têm mais atitude do que a nossa velha guarda, vamos dizer assim.
Mas aí tem toda essa questão, né, de preconceito da sociedade também, né, que a pessoa é usuária, mas não admite diante de outras pessoas que é, publicamente. A Marcha da Maconha é considerada um dos maiores movimentos antiproibicistas da América Latina. Na sua visão, qual é o papel desse movimento no debate sobre a legalização no Brasil? De que forma esse movimento favorece a essa legalização que é tanto solicitada pelos usuários e por quem está fortalecendo a marcha? Então, a questão maior é a desigualdade social. É fundamentalmente isso, né? Por quê? Porque a pessoa que é usuária de maconha na periferia, ela é abordada pelo policial de uma forma como um criminoso. E por causa de um baseado, ele vai para Pedrinhas. Já o filhinho do desembargador ali da Península, o policial pega ele, ainda leva ele para casa do desembargador, bate, ó, teu filho aqui, entrega. Então, a nossa maior causa social é essa a Marcha da Maconha começou em 92, no Rio de Janeiro, com essa temática, para acabar o encarceramento e o assassinato da juventude preta das periferias, né? Que acontece até hoje, é um fato, né? Esse aí foi a luta maior. Sendo que a articulação teve uma ideia de como esse embate, a sociedade ainda não aceita, nós passamos a ver essa questão do medicinal, que é também fundamental, né? Porque salva muitas vidas, né? Já está comprovado que a cannabis, ela salva vidas, mano. Tanto no uso terapêutico como no uso medicinal. Em 2024, o STF descriminalizou o porte de até 40 gramas para o uso pessoal. Na sua opinião, essa decisão foi um avanço significativo para que houvesse mais fortalecimento de quem é usuário, de quem luta pela causa? Meu amigo, é muito interessante isso, né? Sendo que tu só pode andar com a quantidade solta, né? Não, solta. Sim. Porque se tu botar em pedaços, tu já vai ser dado como traficante, né? Então, eu achei formidável. Tu já viu que é tu andar com as 40 gramas? O problema é que tu não pode acender na rua. Só tem que deixar restrito para tua casa. Que eu acho que é a parte que não foi legal, né? Mas, porque se tu tá na rua e a pessoa fuma um cigarro, te incomoda, né? Mas o maconheiro também não pode fazer isso. Tem gente que não gosta, mas o cheiro é maravilhoso da flor. Ainda assim, o que falta ser discutido para o debate sobre a legalização não deixa de lado a população mais afetada, que é a negra, que, como tu falaste, as populações mais afetadas pela guerra das drogas. Como é que tu vê essa questão das guerras das drogas hoje, dentro desse contexto? Meu amigo, é como eu te falei, não mudou muita coisa, não. Continua. Eu acho que a polícia, hoje em dia, ela, com a questão de terem mais policiais de hierarquia maior, do nível superior, hoje vamos dizer que aborda de uma maneira mais sutil. Mais civilizada. Isso, mas não quer dizer que o policial não reprima a pessoa, não faça uma força, não grite, tá entendendo? Não humilhe, tá entendendo? Isso aí ainda muito continua. Delicado, né? Essa situação. Porque isso já vem há tempos, né? Quando o protestantismo demonizou a maconha, simplesmente transfigurou tudo, né? De uma erva sagrada, que já tem mais de 3.000 anos aí de comprovação que é usada pela humanidade, e sempre salvou vidas, né? Falar em salvar vidas, cada vez mais a cannabis é reconhecida pelo seu uso medicinal, como você já colocou aí. Em São Paulo, por exemplo, já há distribuição de medicamentos à base do canabidiol pelo SUS. Você acredita que São Luís e outras cidades poderiam seguir o mesmo exemplo de São Paulo? E o que é que falta para que isso aconteça? Não, já está acontecendo em 19 capitais brasileiras. São Luís está inserida? Com certeza, entendeu? Teve o quê? Teve a regulamentação na Assembleia
mas ainda está um trâmite, né? Porque foi Sim. aprovado, não foi aprovado, voltou, arquivado, mas em si, em cima de tudo, a Assembleia daqui também já... Já avançou o Isso. debate sobre o uso medicinal. Tanto no SUS como a questão das associações também, Ah, né? também, Também. né? O problema maior que está acontecendo hoje, por exemplo, Minas Gerais, anteontem também já aderiu ao SUS, né? Está na batalha lá Ah, que na. legal. O que eu estava falando, meu? Sim, que as capitais aderiram. Então, nesse caso, a medicinal, ela está sendo muito. Sim, me lembrei, a questão das associações. Então, há uma lei que está vigorando agora, que da qual eu não me recordo o número, mas ela está o quê? Ela está obrigando as associações elas serem verdadeiros bancos, né? Com um sistema de segurança altamente sistemático, vamos dizer assim, de joalherias, vamos dizer. Então, as associações, elas não têm esse poder oneroso para transportar a maconha em carro forte, tendo segurança blindada, câmeras por cercas elétricas, é uma coisa Sim. assim futurística, de outro mundo, né? Uma coisa que não fora da realidade. Ou seja, isso beneficia quem? Os grandes conglomerados, as empresas, né? Então essa discussão maior está sendo isso. Talvez seja o fim das associações. E a associação, qual é a vantagem da associação? É que enquanto na farmácia tu compra o canabidiol com 50 gramas, 50 ml por R$ 3.500, na associação tu compra por R$ 300. Olha só. Ou seja, há uma preocupação sobre o interesse do setor privado nesse mercado, é, muitas das vezes deixado de fora por quem mais sofre com a descriminalização, com a criminalização, não é isso? Pelo que tu está falando aí. Porque como é que o movimento social, com o movimento da maconha, encara esse desafio? Meu amigo, é luta todo dia. Todo dia tu tem que levantar a bandeira, acordar, ir pra rua e dizer o que tu tá querendo, né? Para melhorar isso. Porque a maconha é humana, né, cara? Tu tem que ver esse lado da maconha. Ela tem essa condição de ajudar o ser humano, mesmo que seja para o uso adulto, entendeu? Porque no momento que ele usa, ele fuma, ele toma o óleo, ele sente aquele momento de tranquilidade, parcialidade, né? Vamos dizer assim. E voltando a essa questão das associações, acho que a luta maior está sendo essa, né? A Associação Nacional de Associações Canábicas estão numa luta junto com o Congresso para ver se consegue aliviar essas regras tão... Rígidas, né? Isso, né? Na verdade, são rígidas mesmo, porque é como eu te falei, a pessoa vai na plantação, aí vai colher as flores, vai botar tudo num carro forte, com segurança blindada, para poder levar, né, para o laboratório. É um negócio fora da realidade das associações. Além do ato em si que vai acontecer agora nesse próximo sábado, dia 5 de outubro, 4 de outubro, há uma programação cultural. Eu queria que tu falasse um pouquinho, vai haver rodas de conversa e outras atividades previstas. Eu queria que tu falasse um pouquinho isso, porque a gente já está terminando o Então, nosso gente, tempo. olha, gente, no dia 4 de outubro vai fazer 195 anos que a maconha foi proibida no Brasil. Por que que nós escolhemos essa data? Porque é o dia do Pito do Pango. Como os negros escravizados chamavam a maconha que eles usavam. O pito é o cachimbo, né? E o pango, a maconha. Então, a gente está com essa ideia de fazer no Pito do Pango para ver. Eu coloco na Articulação Nacional para a gente fazer uma marcha nacional nesse dia para parar o Brasil. Mas tem muitos embates ainda sobre isso. Mas dentro da Articulação Nacional desse ano, por exemplo, nós temos 10 capitais que vai ter atividades, né? Algumas com marchas e outras com encontros, debates. Falando da nossa, que vai começar às 15 horas na Deodoro, a concentração, e vai sair encaminhada a partir das 4h20 para a Praia Grande, lá no coletivo 14 com a Rua do Giz, que é do nosso amigo Girleno.
Lá nós teremos atrações de diversos ritmos, né? Rock, reggae, rap, deixa eu ver, poesia. E também finalizaremos com um jambô de crioula, que vai ser um tambor de crioula para amanhecer, que deve acontecer lá na pracinha, perto do Mestre Amaral. O Girlena mais na frente, né? A gente está querendo começar essa atividade cultural por volta de 5h30, e por volta de 10 horas, 11 horas, a gente está querendo terminar. Então, tem vários artistas, né? Que são pessoas conhecidas também, e tem pessoas que estão meio anônimas ainda, mas Estão surgindo na cena, né? mas estamos esperando o convite da Célia. Eu fiz o convite para a Célia, fiz o convite para a Amy, né, que é uma menina que está muito, muito bem aí, mas ela disse que tinha um show. Mas, fora isso, nós teremos a Biodum, vamos ter o Ander Lutz, vamos ter o Zé Maria Medeiros, vamos ter a Alessandra Loba. Deixa eu ver mais quem, senhor. Eu não me lembro agora o nome. É gente. Vamos lá, gente. Vamos ver. Apareçam, que vai ser muita gente. Isso aí são as pessoas que eu me lembrei assim mais por alto agora. Gleick, a gente já está no final da entrevista. Eu queria que você deixasse a sua mensagem para quem ainda tem preconceito e receio com relação ao tema. E eu queria que você fizesse suas considerações finais, convidando as pessoas a aparecerem neste movimento que fortalece a Marcha da Maconha, que é um movimento nacional que acontece em todas as cidades do Brasil, e algumas cidades do Brasil e algumas capitais, e que este ano aqui na ilha tem como tema Planta no Quintal Maconha Medicinal. E eu queria que tu falasse já para a gente encerrar aqui o nosso programa. Então, gente, a maior batalha do usuário da maconha é ser taxado de bandido, ladrão, criminoso. A nossa luta maior é por isso. Porque se a pessoa te olha fumando maconha na rua, aí a pessoa já te chama de ladrão, que tu é marginal. E quando eu comecei a fumar maconha, eu estava com 19 anos, então eu já sabia o que eu queria da vida, né? Não foi uma coisa que eu usei de menor. A minha família toda dizia que eu ia ser ladrão, assassino, bandido se eu fumasse maconha. Isso não aconteceu. Eu acho que a gente tem que lutar contra esses... Ela te ajudou no teu processo contra o câncer? Eu nem estou percebendo. Também, com certeza. A galera lá no hospital ficava impressionado o tanto que eu comia, né? Porque a galera sofrendo radioterapia, quimioterapia e eu tomando óleo de maconha, fumando em casa. E chegava lá, comia demais, fazia atividade física também dentro da possibilidade, né? E é o que eu digo, gente, maconha salva a vida, gente. Vocês têm que aceitar isso, abraçar, humanizar essa ideia, porque assim, tem pessoas vamos dizer, mais conservadoras, que aconteceu na minha família mesmo, né? Que não vou dizer o nome para não ficar chato, então, que eu digo, olha, vamos dar o óleo de maconha. Ela Que tá... só descobriram o Não. poder do uso da maconha medicinal quando tiveram necessidade. Não, isso na minha família, a galera da minha família não quis dar para a pessoa, não quis, não aceitou. Eu vou dar maconha para fulana de tal? Não posso fazer isso, jamais. E só que eu falei, olha, o Alzheimer com o óleo de CBD, a doença não avança, ela estagna. Tu vai ver daqui a pouco aquela parte mais decrépita do Alzheimer, né? Que a pessoa não consegue nem mastigar. A demência, né? Não, que não consegue não lembrar de mastigar, não consegue, né? É um negócio muito doido. E é isso, as pessoas que não aceitam, quando há necessidade, que é o caso um parente, e usa, e hoje está agradecendo pelo não avanço do Alzheimer, da epilepsia, do Parkinson, né? E ela está fazendo isso, ajuda no câncer também, e em outros tratamentos também. A maconha é sagrada, é medicinal, é tudo de bom. Gente, olha, e mais uma vez eu queria convidar vocês que estão aí nos escutando aqui, participando desse momento, ou que vão ver depois, que no dia 4, no dia do Pito do Pango, vai fazer 195 anos
que a maconha foi proibida no Brasil. E por causa disso, nós escolhemos essa data, que ela é tão importante, porque ela já é vinda de uma data preconceituosa, onde os donos de engenho, os brancos, eles proibiram os seus escravos de determinar essa lei, para justamente os negros escravos não fumar mais maconha. E isso já vem há muito tempo, né? Com toda essa proibição, que nos lamenta muito, deixa muito triste, né? Porque eu não quero ser bandido, eu não quero ser criminoso. A gente tem que acabar com isso. Maconheiro é gente boa. Eu conheço muitos, os que são profissionais, tá entendendo? De todas as áreas, são bem reconhecidos aqui nessa Ilha do Maranhão, mas ninguém diz assim, ó, eu uso. Então a gente tem que lutar contra esse preconceito, contra esse encarceramento em massa da juventude preta, que vai para Pedrinhas por causa de um baseado, entendeu? Então a gente tem que lutar com isso, porque apesar de ser medicinal, mas a desigualdade social que a maconha causa é uma coisa sem preceito, sabe? É uma coisa que a gente tem que analisar uma coisa com muito carinho, porque ainda é muito atual ainda. Gleick Maia, muito obrigado pela sua entrevista. Fica uma próxima oportunidade para a gente aprofundar mais ainda o assunto. E o Parcial Entrevista fica por aqui e até uma próxima oportunidade. Salve, salve, galera. Boa tarde, muito obrigado. E já sabe, dia 4, 15 horas, concentração Deodoro, atividade cultural lá na Praia Grande e Jamboree de Crioula, para amanhecer. É isso.